Oi gente, bem-vindos ao canal Ler é Legal, um espaço para a gente discutir literatura. Hoje nós vamos falar do livro Estimulando a Inteligência, do professor Pierre. Bom, o professor Pierre escreveu uma série de 4 livros sobre aprendizagem. O primeiro livro foi o Aprendendo Inteligência, voltado para os alunos. O segundo livro é esse aqui, o Estimulando a Inteligência, que é voltado para os pais dos alunos, para que eles compreendam como o aprendizado acontece e assim possam ajudar os seus filhos da melhor forma possível. Ele começa fazendo uma citação atribuída a Barack Obama, que reflete muito bem qual é o conteúdo desse livro. Ele diz o seguinte: precisamos perceber que o que faz de você um homem não é a habilidade de ter um filho, é a coragem de criá-lo. Como pais, devemos gastar mais tempo com eles ajudando-os nas tarefas de casa e desligando um pouco a TV. Desligue o videogame e o controle remoto e leia um livro para o seu filho. O livro de hoje é voltado para os pais. O professor Pierre escreveu uma série de 4 livros sobre aprendizagem. O volume 2 é este daqui, o Estimulando a Inteligência, escrito para os pais dos alunos, na tentativa de explicar para eles como o aprendizado funciona, para que dessa forma eles possam ajudar melhor os seus filhos nos estudos. O professor Pierre começa o livro fazendo uma crítica à educação das crianças. Ele alega, e com razão, que hoje existe uma espécie de terceirização da paternidade, em que os pais estão jogando para a escola a obrigação de educar os seus filhos, quando na verdade isso não é obrigação da escola. A escola serve para instruir os alunos. A educação já tem que vir de casa. Ao contrário do que muita gente pensa, a formação de caráter não é papel da escola, é papel da família. Bom, a crítica é ao sistema educacional como um todo, mas é importante a gente saber que o sistema educacional não é composto só pela escola. Um sistema é um conjunto de elementos, e nesse conjunto, os elementos mais importantes são aqueles que interagem entre si. No sistema educacional brasileiro, os elementos mais importantes são a escola, a família e o aluno. E esses 3 elementos precisam necessariamente interagir entre si para que o processo de aprendizado possa ocorrer com eficiência. Ainda na introdução do livro, o professor Pierre chega à conclusão de que o sistema educacional brasileiro está doente. Baseado nessa conclusão, ele vai ao longo do livro tentar buscar o diagnóstico, a cura e a profilaxia dessa doença. Segundo o autor, a doença do sistema educacional brasileiro tem 2 principais sintomas. O primeiro sintoma é a necessidade de cursinho. O que acontece no ensino regular é um enorme faz de conta, em que a escola finge que ensina e o aluno finge que aprende. E é por isso que depois de muitos anos de estudo, ao final do ensino médio, por exemplo, o aluno precisa fazer um cursinho para vestibular, para estudar de novo tudo aquilo que ele já devia saber. Ou um aluno de direito que depois de se formar, ele tem que fazer um cursinho para poder passar na prova da OAB, ou seja, ele vai estudar de novo aquilo que ele já devia ter aprendido na faculdade. E o professor Pierre é bem enfático ao dizer aos pais que estão lendo o livro que a culpa é de vocês. A culpa é dos pais porque eles cobram boas notas ou cobram que o aluno passe de ano, ao invés de cobrar que ele aprenda o que está sendo ensinado na escola. O segundo grave sintoma da doença do sistema educacional brasileiro é o nosso desempenho vergonhoso nas avaliações internacionais. Ele cita como exemplo os nossos resultados no PISA, que é um exame aplicado pela OCDE, que é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais industrializados do mundo. Esse exame ele é aplicado para jovens na faixa etária dos 15 anos. Geralmente eles pegam uma amostra de aproximadamente 5.000 alunos por cada país. Nesse exame não é medido o conhecimento do aluno, já que os currículos entre os países são muito diferentes. Mas sim são medidas as formas de inteligência que os alunos deveriam ter desenvolvido frequentando a escola. Neste exame são avaliadas habilidades como saber ler um texto, saber interpretar um gráfico, saber correlacionar informações, saber ter raciocínio lógico e saber ter raciocínio aritmético. Segundo o professor Pierre, nós ficamos em penúltimo lugar no exame de 2003, perdendo apenas para a Tunísia. Eu dei uma pesquisada e vi que os resultados são tão ruins quanto o professor diz, mas não são exatamente esses. O PISA começou a ser aplicado no ano 2000 e o Brasil já participou da primeira edição. Nessa primeira edição, 43 países participaram. A nossa posição foi a 42ª, nós ganhamos apenas do Peru. Já em 2003, nós ficamos em antepenúltimo lugar.
Nós fomos o 39º de 41 países. Perdemos apenas para a Indonésia e para a Tunísia. O Peru não participou do exame 2003. O exame vem sendo aplicado a cada 2 anos e a última edição, que está disponível no site do INEP para a gente olhar os resultados, é a edição de 2012. Em 2012, 65 países participaram. Nós ficamos na 57ª posição. Nós ficamos na frente apenas da Albânia, da Argentina, do Catar, da Colômbia, da Indonésia, da Jordânia, do Peru e da Tunísia. Embora a nota do Brasil tenha melhorado um pouquinho ao longo das edições desse exame, nossas notas ainda estão entre as piores. Se tivesse uma zona de rebaixamento nesse campeonato, com certeza a gente estava nela. E a propósito, quem gosta de ficar falando mal de Portugal, dizer que os portugueses são burros e tudo mais, saibam que Portugal ficou na nossa frente em todas as edições do exame. E em 2012, quando a nossa nota foram míseros 402 pontos, Portugal ficou com 488. Eles estão muito na nossa frente. Bom, identificados os sintomas da doença do sistema educacional brasileiro, vamos partir para o diagnóstico. Segundo o professor Pier, a doença do nosso sistema educacional tem 3 principais causas. A primeira dela, os alunos, inclusive os adultos, não sabem mais se comportar na sala de aula. Ele coloca uma observação interessante no livro que vale a pena fazer a leitura. Ele diz o seguinte: como funciona hoje? Os professores têm medo dos coordenadores, os coordenadores têm medo dos diretores, os diretores têm medo das autoridades de ensino, as autoridades de ensino têm medo dos pais, os pais têm medo das crianças e as crianças não têm medo de nada. Essa é a citação no início do capítulo que diz que somos todos mal educados. Bom, isso pode ser visto claramente com as conversas paralelas em sala de aula, o desrespeito ao professor e o desrespeito aos próprios colegas. A gente tem que entender de uma vez por todas que os professores são instrutores, os educadores são os pais. Então, pais, parem de querer ser amiguinhos dos seus filhos e comecem a estabelecer uma relação de autoridade com eles. Coloque limites com firmeza e seja educado e disciplinado para servir de exemplo para o seu filho. Outra afirmação do professor Pier é que o TDAH não existe, foi uma doença inventada para favorecer as indústrias farmacêuticas. Ele chega a colocar no livro que o próprio descobridor da doença, que foi o Dr. Leon Eisenberg, confessou meses antes de morrer que ele tinha inventado mesmo essa doença para favorecer a indústria farmacêutica que fabricava a Ritalina. Ele afirma que os supostos sintomas do TDAH são, na verdade, consequência da má educação das crianças, que não têm limites, não têm horários e têm permissão para fazer tudo o que quiserem. Daí não tem como, acabam virando crianças mal educadas. E ele dá o seguinte conselho: eduque o seu filho com autoridade. E aí, atenção, autoridade e autoritarismo são coisas muito diferentes. A segunda causa da doença é que os alunos, inclusive os adultos, não sabem estudar. Todo mundo estuda para tirar uma boa nota, quando na verdade todo mundo deveria estudar para aprender. A nota boa na prova ou no boletim ou até mesmo o diploma no final do curso se tornaram o objetivo do estudo do aluno. E isso está errado. Na verdade, tirar notas boas deveria ser consequência do estudo. O objetivo do estudo sempre foi e sempre deve ser o aprendizado. E a terceira causa é que os alunos, inclusive os adultos, não gostam de ler. Todo mundo hoje gasta muito tempo na frente da televisão ou nas redes sociais da internet, quando eles poderiam estar lendo e se tornando pessoas mais cultas. Isso se reflete em toda a sociedade. Nós temos muitos pais e professores que não gostam de ler. E se eles não gostam de ler, eles nunca vão conseguir fazer com que a criança goste de ler também. Segundo o professor Pier, a maioria dos alunos que são portadores de diploma sofrem de 4 tipos de problema. O primeiro é que frequentemente eles não conseguem responder uma questão de química, por exemplo, não por não saber química, mas por não saber interpretar o enunciado da questão. Como eles não conseguem, por exemplo, saber a diferença entre reduzir A 20% e reduzir B 20%. O segundo problema é que eles não conseguem entender a maior parte dos textos por uma deficiência crônica de vocabulário. Muitos deles não sabem o significado de palavras como inerente, respectivamente, vice-versa. O terceiro grande problema é que eles não conseguem produzir um texto que seja coerente. Ninguém mais sabe fazer redação. Os textos não têm início, meio e fim. Isso é uma consequência direta de quem não tem o costume de ler. Quem não tem o costume de ler não vai conseguir produzir um texto. E o quarto problema é que todo mundo lê muito devagar, o que é uma consequência direta da falta do hábito da leitura. Mais para frente no livro, ele dá algumas sugestões de como nós podemos curar a doença do sistema educacional. A primeira dela é que os alunos precisam ser mais educados e mais disciplinados. Nada de conversa paralela, nem de ficar usando o celular durante a aula, nada de desrespeitar o professor, nada de os pais ficarem culpando a escola pelas notas baixas dos filhos,
A educação deve ser ensinada em casa pela família. O aluno vai para a escola para ser instruído, mas ele tem que ser educado em casa. TDAH não existe. O que existe são crianças mal educadas e sem limites. E por fim, pare de drogar o seu filho com Ritalina e comece a educá-lo. O segundo passo para a cura é que os alunos precisam aprender a estudar. Existem duas maneiras de você usar o seu cérebro. Pode ser de uma forma eficiente a curto prazo e ineficiente a longo prazo, ou de uma forma que é aparentemente ineficiente a curto prazo, mas que é muitíssimo eficiente a longo prazo. O aprendizado ocorre num ritmo circadiano, como um ciclo de 24 horas. Então você tem que, no intervalo de 24 horas, assistir a aula, estudar o conteúdo e dormir para poder fixar esse aprendizado. Outro passo para a cura é que você precisa deixar de ser aluno e começar a ser estudante. Isso significa ficar cada vez mais autodidata. Comece vendo o vídeo anterior e lendo o livro Aprendendo Inteligência, para ver quais são os métodos para você conseguir ficar mais inteligente e estudar com mais eficiência. Então, aula assistida hoje é aula estudada hoje. Você precisa entender o que foi explicado pelo professor, depois sentar e estudar para realmente aprender aquele conteúdo e depois dormir para que o seu cérebro possa fixar esse aprendizado. Durma uma noite boa de sono, ficar sem dormir prejudica o seu aprendizado. Estude pouco e estude todos os dias, inclusive fim de semana. Seja cada vez mais autodidata. A aula serve para você entender. O estudo solitário pós-aula é que serve para você aprender. O estudo solitário é individual e num local bem calmo. Você pode até ouvir uma música enquanto estuda, desde que seja uma música instrumental ou cantada numa língua que você não conheça, porque assim você não corre o risco de acabar cantarolando a música ao invés de estudar o conteúdo que você está se propondo. E você deve estudar escrevendo, fazendo resumos, esquemas ou desenhos para você entender melhor o que você está estudando. E veja bem, escrever é diferente de digitar, só vale se for manuscrito. E o último passo da cura é reconhecer que um bom aluno é necessariamente um bom leitor. Você só consegue ter um bom rendimento intelectual se você tiver uma boa habilidade em lidar com textos escritos. E você só consegue essa habilidade lendo muito. E você só consegue ler muito se você ler com prazer. Por fim, o professor tem algumas sugestões para a profilaxia, ou seja, para a prevenção da doença do sistema educacional. E aí, como o livro é voltado para os pais, são sugestões de como os pais podem ajudar a curar essa doença e, por consequência, ajudar no aprendizado dos seus filhos. Primeiro, tira a TV do quarto do seu filho. A TV só serve para ele perder tempo que deveria estar usando para ler um livro ou para estudar, além de torná-lo mais imbecil, dependendo do que ele está assistindo. Estabeleça horários para que ele faça a lição de casa, sempre no mesmo dia em que ele teve a aula. Faça com que o seu filho se alimente corretamente e nas horas certas. Faça com que o seu filho durma pelo menos 8 horas por noite. Dê um celular para o seu filho que sirva para fazer ligações e, de preferência, sem internet. Vá à reunião de pais e mestres e acompanhe a vida escolar do seu filho. Lembre-se que os professores são seus aliados e não seus inimigos. Se o seu filho estuda numa escola particular, pare de implicar com a quantidade de alunos por turma. É muito melhor você ter uma sala de aula com 50 alunos, tendo aula com um professor competente e bem remunerado, do que ter uma sala de aula com 15 alunos que está tendo aula com um professor mal remunerado que tem que dar aula em 5 escolas diferentes para conseguir pagar suas contas. Nunca fale mal da escola ou do professor na frente do seu filho. Se tiver algum problema, sempre ouça o outro lado antes de tomar suas conclusões. E se o problema realmente acontecer e for com a escola, resolva entre você e a escola, sem envolver a criança. E por último, nunca use o argumento eu pago, logo eu quero. Isso é coisa de gente imbecil. Na conclusão do livro, o professor Pierre discute que a inteligência não é uma característica fixa, inata, como a cor dos olhos ou a altura, por exemplo. A inteligência ela pode ser moldada pelo ambiente, ou seja, você pode sim se tornar uma pessoa mais inteligente. Para isso, você só precisa estudar da forma correta, porque isso aumenta a sua inteligência. Por fim, ele conclui que os jovens brasileiros não precisam saber mais. O que eles precisam é pensar melhor. E somente pensa melhor quem tem autonomia intelectual, quem sabe estudar sozinho, quem sabe interpretar textos, quem tem espírito crítico, quem não se preocupa em colecionar diplomas e títulos e quem tem uma mente mais aguçada e rica em conteúdo. Bom, gente, esse foi o resumo do livro Estimulando a Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi.
É um livro voltado para os pais, mas que todo mundo deveria ler. Eu recomendo para todo mundo. É uma forma da gente entender quais são as nossas necessidades para que a gente se torne pessoas cada vez mais inteligentes. Ler os livros dele é uma forma de você compreender onde foi que você errou e o que você pode fazer para melhorar a eficiência do seu aprendizado e dessa forma se tornar uma pessoa mais inteligente. Bom, se vocês gostaram do vídeo, clica aqui embaixo, dá um joinha, compartilha, que isso é muito importante para ajudar na divulgação, e deixa os seus comentários se você concorda ou não com as opiniões do professor Pierre. Esse espaço também é para discussão. Até a próxima!